Seu filho foi encontrado onde? Dentro da casa de um vizinho que morava 5 casas distante da minha. O caso dessa minha entrevistada emocionou o Brasil. Foi um caso que sensibilizou muita gente. Hoje é um dia frio aqui nos Estados Unidos e Nova York, muito vento. E nós vamos até o endereço dela. Peço até para o João não mostrar a casa. É uma questão de segurança dessa nossa entrevistada. Mas ela resolveu falar. 12 anos se passaram e ela conseguiu superar alguns percalços e vai falar com a gente com exclusividade. Então você acompanha, que é uma entrevista com certeza muito especial. Você vai lembrar quando você vê-la nas imagens. Vamos lá? Olá, tudo bem? Tudo bem, que prazer em revê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dalão, o Brasil está te vendo. Olá, como estão todos? Sejam muito bem-vindos à minha casa. Podemos conversar? Claro, será um prazer. Por favor, vamos entrar? Essa é a nossa entrevistada e a partir de agora, um depoimento muito especial. 12 anos depois, ela resolveu falar e vai contar pra gente coisas que você nem imagina. Obrigado. Já de antecipação, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a vocês a presença. Vamos lá? João Gouveia na câmera, a gente entrando aqui. Vamos lá então? Aqui estamos e o assunto é polêmico, mas a gente conversou antes, liguei, foram alguns contatos para a gente chegar num consenso de trazer até você que acompanha o programa um assunto que foi nacional aí no Brasil. Teve uma repercussão muito grande, também puder evidente, quando uma criança de apenas 12 anos ela é morta de forma bárbara. Enfim, aconteceram uma sucessão de coisas, estupros. Então, quer dizer, a gente voltar, retomar esse ponto é extremamente delicado. Mas a minha entrevistada, hoje, morando nos Estados Unidos, morando em Nova York, não importa a cidade, ela resolveu falar. Quase 12 anos depois, ela fala sobre um assunto que comoveu o sul de Minas, comoveu Poços de Caldas, as pessoas ficaram atônitas, porque jamais um fato dessa crueldade aconteceu com uma criança de apenas 12 anos. Estupro, assassinato de forma bárbara, e as pessoas perguntavam: o que está acontecendo? O que foi que houve? Onde é que está o bom senso do ser humano em se tratando de um adulto, de uma pessoa com um histórico extremamente sombrio? A minha convidada está aqui e é uma entrevista, como eu falei, bastante delicada, mas vamos conversar com ela. Apesar de tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer recebê-la aqui. Exato, se passaram alguns anos, né? E a gente conversou muito antes de fazer essa entrevista, mas foi assim um assunto que realmente, como eu fui falado, mexeu com as pessoas. E você, enquanto mãe desse garoto, a gente não vai falar só o primeiro nome, porque a gente não tem a intenção, porque ele é menor de idade. E eu sei que foi muito difícil, né? A gente não pode, assim, pressupor a dor de uma mãe quando perde um filho, né? Com tamanha brutalidade. Exatamente, é algo
Quando o marido perde a esposa, ele se torna viúvo. O filho, quando perde o pai, ele se torna órfão. O dia que você achar a palavra que define uma mãe que perde o filho, aí você vai entender. Não existe nada, não existe uma comparação. É uma palavra que não existe, é de tão feio. E como é que está você hoje? Eu sei que... como que está, se passaram esses anos, você hoje morando nos Estados Unidos, uma nova realidade, mas você é mãe. E como que está, assim, depois de tanto tempo, hoje, você está trabalhando, qual é a sua atividade nos Estados Unidos? Eu trabalho como cozinheira e faxineira nos Estados Unidos, como a grande maioria de nós imigrantes nesse país, que a dificuldade do aprendizagem da língua para a gente que fala português já é um pouco difícil, mas assim, em relação a tudo que aconteceu, foi uma grande superação. Dia a dia, eu estou numa superação dia a dia. Hoje eu consigo ver com mais clareza tudo que aconteceu, mas a dor, ela é... No começo eu sentia saudade do tempo que eu estava sem ele. Hoje não, hoje eu olho para frente. Hoje eu vejo que cada dia que passa eu estou mais próxima dele. E para mim estar onde ele está, ou pelo menos chegar perto de onde ele está, eu tenho que ser uma pessoa boa, cada dia melhor. Qual que é o primeiro nome dele? Rodolfo Kaique. Rodolfo, então, Rodolfo era um garoto de 12 anos, cheio de vida, sonhos, né? E isso foi tirado dele de uma forma estúpida, cruel. E eu sei que, olha, foi um Natal difícil para a mãe de seu nome. Edneia Fonseca. Edneia, foi um Natal difícil, porque o que aconteceu? Só para você entender a história, o filho dela, de 12 anos, ele desapareceu no dia 23 de dezembro, olha, 2 dias para o Natal. E esse garoto era um garoto cheio de vida, que corria, brincava, tinha uma série de sonhos, como toda criança. E nesse dia 23 de 2006, o garoto desaparece. Desapareceu. E obviamente a mãe começou a procurar. E às vezes, gente, o inimigo está do lado. Às vezes a crueldade está um palmo do nosso nariz, mas é tão difícil supor isso, mas ela vai contar. Aí no dia 26, esse desaparecimento, você detectou, ou seja, esse desaparecimento foi no próprio dia 23, como é que foi? Sim, foi no período da tarde, eu não vou te precisar horários, mas eu estava quase saindo do trabalho, meu ex-marido na época, que ficava com as crianças, ele estava por perto, as crianças estavam sentadas no portão de casa, porque eu não vou me recordar com exatidão, mas Papai Noel passa, joga bala, e ele desapareceu. Aí minha filha, na época com 12 anos, a minha filha com 10 anos e ele na época com 12. Desapareceu e achamos que estava na esquina, mas começamos a procurar, eu cheguei em casa, começamos a procurar. Na época, a lei do Brasil começava a procurar uma criança após 72 horas de uma criança desaparecida. Mas coração de mãe é algo que não sei te explicar o que aconteceu. Começamos a procurar e eu consegui, com a solidariedade de vizinhos, amigos, parentes e muitas pessoas, a fazer essa procura imediatamente no dia 23. Procuramos no dia 23 o resto da tarde, a noite toda, e no dia 24 o dia inteiro. Aí consegui mobilizar bombeiro, polícia militar, polícia civil, sem a permissão da lei, entre aspas, pelo fato de que 72 horas eram preciso esperar. E continuamos na busca. E nenhum sucesso. Chegamos no caso, eu entrei em contato com as rodoviárias, aeroportos, aonde tem fluxo de pessoa, porque você pensava em sequestro, você pensava em tudo, menos no que realmente aconteceu. No dia 24 à noite, de repente bateu um estalo e eu falei, não, eu vou contratar um detetive particular para poder ajudar nessa busca de procurar, porque a gente estava procurando em locais assim, sem comentário para poder falar para você onde. E assim foi feito, contratamos ele no dia 24 à noite. No dia 25, continuamos a procura sem parar a noite toda, do dia 25, da noite do dia 24 para o dia 25. No dia 25 de manhã, não sei que horário,
Esse detetive particular que eu contratei na época encontrou o corpo do meu filho. Aí sim a polícia chegou para resgatar o corpo. Olha, gente, é complicado. Imagina a mãe, um filho de 12 anos, né? A procura, a busca, né, desesperada pelo paradeiro dessa criança e, logicamente, mobilizando, encontra essa criança. Essa parte nós não vamos detalhar não, porque foi muita crueldade com o menino, sabe, estupro, muita violência com uma criança inocente. Agora, para uma mãe quando perde um filho, como você falou, é uma inversão da lei natural das coisas. Porque, na verdade, os filhos enterram os pais. E quando há essa inversão de valores, eu acho que machuca muito mais. Com certeza. Mas com tudo que eu passei, eu falo que me foi dado uma dúzia de limão. Eu fiz uma limonada. Tem dia que ela tá azeda, tem dia que ela tá amarga. Mas é só você mexer, o açúcar tá no fundo. A fé que eu tive e as orações que eu recebi me deram coragem para superar tudo isso. E hoje, 12 anos depois, eu tô aqui, tenho mais filhos que precisam de mim. E acredito que não caia folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Então hoje eu posso dizer, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, é porque Ele tem um grande propósito, que nós nesse plano não vamos saber responder qual é esse propósito, mas o coração continua sangrando diariamente. Com o decorrer dos anos, não muda a saudade, não muda, mas eu preciso de levar minha vida pelos meus filhos, por mim mesma. Então, eu sou uma mãe que... eu sou uma mãe privilegiada, eu sou mãe de um anjo da guarda. Ela está muito emocionada. É difícil, no meu caso, tocar nesse ponto, mas algumas pessoas, com certeza, estão assistindo essa entrevista, estão perplexas, né? Quem sabe do fato... volta àquele ponto de perplexidade, quem desconhece, surpresa. Mas, por exemplo, você, na busca, o corpo do seu filho foi encontrado onde? Dentro da casa de um vizinho que morava 5 casas distante da minha, na rua da minha casa. Quer dizer, vocês estavam procurando em todos os lugares e o menino estava exatamente a 5 casas da sua. Exatamente, isso não deixa de ser um grande alerta para toda mãe, para ficar de olho nos seus filhos, no vizinho. Não confie em ninguém, absolutamente ninguém. Nesse mundo que nós estamos hoje, a tecnologia, a internet, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então que fique de um alerta para toda mãe, porque o que eu passei, não gostaria que ninguém passasse. Então essa violência mora do lado. Às vezes mora dentro da sua própria casa. E era um pedófilo que realmente assim atraiu o garoto. A gente não vai entrar nesse mérito, porque não é nossa intenção, e acabou cometendo esse crime bárbaro. Agora, o duro, assim, o difícil de acreditar, que era uma pessoa que vocês conheciam, estava ali, né, próximo, bastante. Como que era? Você conhecia muito bem essa pessoa? Não precisa citar nome. Não, é aquela coisa do vizinho, bom dia, boa tarde, que isso cabe em qualquer lugar para todo mundo. Mas não sei informação nenhuma dele. Eu conheci os pais, a mãe dele e os avós dele, porque ele morava numa casa no fundo dos avós, mas não sabíamos absolutamente nada. E ele tinha assim alguma amizade com seu filho? Você chegou a vê-lo conversando com ele? Não, porque pelo que se sabe depois do acontecido, ele era um adolescente, um homem... o comportamento dele não era um comportamento normal, mas até então o vizinho do lado, você nunca sabe da vida do próximo, é depois que você passa por essa situação que você vê. No dia a dia, é o que eu tô te falando, era um bom dia, boa tarde, no ponto do ônibus ou na rua, mas não tinha o contato de nada, não era uma pessoa próxima, e nunca foi visto com meu filho. Nunca, jamais, nem a mim e nem pelas investigações posteriormente feitas pelos órgãos competentes. Eles não tiveram contato nenhum. Foi uma fatalidade
daquele dia, daquela circunstância. Foi um ato premeditado, né? Aquela coisa de você fica observando até dar o ataque, né? Mas o resultado final, gente, foi de uma crueldade. Esse de premeditado, sim, porque de acordo com a lei brasileira, uma criança até 12 anos ela é considerada 100% incapaz. A partir dos 12 anos ela é considerada 50% capaz. Então ele pegou porque tinha acima de 12 anos, ele já tinha completado os 12 anos. Então a criança é considerada 50% capaz. Eu estou aqui com a Edneia Fonseca, na casa dela aqui nos Estados Unidos. E quando houve esse caso que teve uma proporção nacional, houve uma revolta, uma comoção, principalmente no sul de Minas, então nem se fala. E quando eu soube que você estava aqui nos Estados Unidos, eu falei, não, nós vamos conversar com ela para saber como que ela está hoje. E não é no intuito de sensacionalismo, pelo contrário. Eu acho que é no sentido de alerta para muitos pais, muitas mães, que têm filhos menores e que essas crianças às vezes estão em situações de perigo, né? Então é muito complicado, tem que estar sempre atento. Agora, quando aconteceu esse fato, né, lá, que aconteceu na cidade de Poços de Caldas, né, aconteceu no dia 20, o desaparecimento dele foi no dia 23 de dezembro de 2006. Sim. E o corpo foi encontrado no dia 25. No dia 25. Então hoje, se ele estivesse vivo, ele teria 25 anos. Exatamente, 25 anos. Teria feito agora no dia 20 de março, 25 anos. E ele conversava com você, ele tinha sonhos, o que ele dizia para você? Ele tinha sonho, ele queria ser um policial quando ele crescesse. Ele era uma criança grande, sabe, adorava brincar de bola, adorava natação. Ele era muito estudioso. Então, para mãe, todo filho é perfeito, mas ele era mais que perfeito. Ele era um pedaço de mim. E ele chegou alguma vez a mencionar algum tipo de assédio, que esse vizinho estaria convidando ele para ir a alguma situação nesse sentido? Não. Ele nunca, jamais, ele tinha, meus filhos desde que nascem, eu sempre tenho um acompanhamento psicológico, porque eu acredito e tenho certeza que todo acompanhamento psicológico faz tão bem para a criança quanto para os pais, porque ele é um profissional treinado para poder ajudar a gente da melhor forma possível. E desde que meus filhos nasceram, a gente sempre teve esse acompanhamento. Então ele era uma criança normal. Eu não sei te responder, segundo os relatos da polícia que fez a investigação, ele era uma criança muito amorosa e gostava muito de animais. E tanto é que ele tinha um cachorro na época, que hoje quem cuida sou eu. Tá no Brasil, né? Claro, tá sendo cuidado à distância, mas minha família tá lá com ele. E esse assassino induziu ele a ir lá para ver um cachorrinho filhote que ia dar para ele, para poder me convencer a deixar ele ter mais um cachorro. Então ele foi, segundo as investigações, essa pessoa induziu ele a ir ver um cachorro. Ele foi logicamente, assediado e foi, né, por um animal que ele tinha, o cachorro, ele gostava. Inocência infantil, usou a inocência infantil, porque se você chegar com chocolates, falando de animais, por exemplo, meu outro filho adora peixe, se você chegar falando em peixe, ele vai se desmanchar todo. Então a criança, ela é muito verdadeira, é muito pura. E por isso o alerta, tem que ter cuidado. Agora, por exemplo, você deixou o Brasil, deixou Poços de Caldas, Minas, e hoje está morando nos Estados Unidos. Essa vinda tua para cá, né, buscando novos desafios, foi uma forma de esquecer a lembrança do seu filho? O que te trouxe? Não. A oportunidade. Os Estados Unidos, ele é um país de muitas oportunidades. O Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo, mas eu vim atrás de oportunidades, conhecimento e aprendizagem, porque a vida da gente é um constante aprendizagem. E esse país, ele é um país muito bom. Por exemplo, você enquanto mãe, né, vítima dessa violência, o que você tem para dizer para as autoridades do nosso país? O que está faltando? O que precisa? Claro, é tanta coisa, mas
dentro da sua ótica, dentro da sua, pelo que você passou, de uma experiência que nenhuma mãe gostaria de passar por ela, ou seja, você passou por caminhos estreitos, momentos escuros de dor, de sofrimento, com a perda de uma criança, de um filho. Imagina perder um filho com 12 anos, um garoto cheio de sonhos, que jogava bola, queria ser um policial, e de repente ele é vítima de um assassino, um pedófilo, né, que causou toda essa tragédia. O que você tem para dizer? Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer, que está aqui, você gostaria de falar, sem mencionar nomes, mas... É muito difícil o nosso país é um país maravilhoso, abençoado por Deus, mas o sistema nosso é um sistema muito complicado. Mas o Brasil precisava de começar pela base, investir na educação dessas crianças, educando essas crianças. No futuro, as novas gerações vão ser melhores. Mas nos dias de hoje, eu acho que, por exemplo, os órgãos competentes, quando chegar uma mãe na porta de uma delegacia procurando pelo seu filho, que desse mais apoio, que prestasse mais atenção, porque mãe é mãe, mãe é mãe. Então eu não posso dizer da minha situação, do que eu passei, porque cada caso é um caso, mas eu acho que a justiça precisava de ser mais atenciosa, principalmente com as crianças, que é o futuro do país. E em um momento que você estava de dor, existe os oportunismos, né? Aquelas pessoas oportunas que chegam. Eu não vou entrar em mérito, mas ela me contou em off. Então, prefiro não falar, para não criar polêmica, mas não é fácil. Não é então, fácil. esses personagens, né? Esses demônios do caminho, eles estão presentes. São pessoas que chegam, que se apropriam de uma situação, e não é fácil. Não é fácil. Infelizmente, temos que ter muita atenção com isso, com essas pessoas que chegam até você e te dão tapa nas costas, chamam de amigo. Mas por tudo isso que eu passei, eu encontrei muitas pessoas especiais na minha vida. E até hoje eu guardo elas em um local muito especial no meu coração. Mas olha, principalmente as mães, prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção no seu vizinho, prestem atenção até com as pessoas que estão dentro da sua casa. Hoje eu tenho uma filha adolescente, tenho bebê em casa, então a gente tem aquele cuidado redobrado o tempo todo. Mas não cai a folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Mas nós podemos fazer tudo para evitar maiores consequências e maiores sofrimentos. Passaram-se os tempos. Agora me fala uma coisa antes de... Quanto tempo o assassino pegou de prisão? Eu não sei te responder essas perguntas porque eu não quis entrar em detalhes e não quero entrar em detalhes. Segundo o que me passaram, foi mais de 200 anos. Mas, segundo a justiça brasileira, que também é uma brecha que se pode abrir, só pode cumprir 30 anos de prisão. Então, acredito que uns 25 anos ele vai estar na rua. Eu acho que, em alguns casos, deveria de ter prisão perpétua. E sabe a faixa etária que ele tinha na época? Ele, não sei te responder, talvez uns 25, sei lá, 28, não sei te responder também. Agora me fala, quando você pensa num sujeito como esse, que tirou a vida do teu filho, o que vem em você? Como você superou isso? Como é que você lida com essa situação? A minha superação, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus, a fé e as orações. Isso foi a base. E com essa base, os psicólogos, psiquiatras e todos os especialistas na área da mente humana me ajudaram muito. Em primeiro lugar, a fé. Em segundo, esses psicólogos que me ajudaram muito. E conversar com pessoas que passaram por situações difíceis na vida e aprender cada dia. Quando você conhece alguém que passou por um trauma difícil na família, você não se sente melhor, você se sente menos pior. Como é que está você hoje, né? Hoje, residindo nos Estados Unidos, ela mora hoje em Nova York, está numa cidade que eu não vou dizer o nome, né? Questão de segurança. Mas como você avalia quando você sai pelas ruas de Nova York, que você está com você mesmo? Que avaliação que você faz de tudo isso, tudo que você passou, né? De todo esse caminho estreito? Como é que é isso?
É uma pergunta tão difícil de responder, mas o meu crescimento, o meu amadurecimento, ele é muito grande. E assim, a superação, ela acontece diariamente. É uma vitória diária, é um dia após o outro. Mas com tudo isso eu aprendi que nós temos muitos direitos e muitos deveres, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a gente só pode exigir os nossos direitos se exercermos os nossos deveres. Então, se você quer ter os seus direitos, cumpra os seus deveres. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Agora me fala uma coisa, dá uma olhada ali, com certeza, o que você tem para dizer para esse sujeito que tirou a vida do seu filho, que ele vai ver essa matéria com certeza? O que você tem a dizer para ele, você enquanto mãe, passar por tudo isso? O que você tem para dizer? Olha para lá e com certeza que a mensagem seja encaminhada. Eu não consigo, não sei te responder. Você perdoaria ele? Eu não sou ninguém para perdoar. Eu não lembro nunca dele. Eu só lembro dele quando toca no assunto, igual agora. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por ele, nem ódio, nem nada. Eu não sei te responder qual seria a minha reação se ele estivesse na minha frente, mas eu não consigo falar nada para ele. Agora eu estou vendo ali uma imagem, João Gouveia está na câmera. João, eu vou discretamente aqui, ó. Não foi nada montado, mas está aqui, ó. É tudo tão... Olha, está aqui o ursinho. Another perfect day. Ou seja, um outro dia perfeito. Você espera por esse dia perfeito? Você acredita no dia perfeito? Como é que você vê tudo isso? Todo dia é perfeito. Você tem um privilégio, você ganha vida, você tem o maior presente que você pode ter. Então todo dia ele é perfeito. Todo dia que você acorda vivo, você é perfeito. Hoje, a gente está nessa entrevista, 2019. Quais são suas metas? O que você tem enquanto futuro? Você é jovem, né? Tem muito pela frente. Quais são as suas perspectivas? Eu sei que você está no embate do dia a dia, a luta, correndo, mas o que você tem? O que você pensa daqui para frente, nesse ano, nos anos que vão vir? O que você tem guardado para você mesmo? Agradecer a Deus o privilégio de estar viva. E os meus sonhos são ser feliz dia a dia e proporcionar aos meus filhos o melhor que eu puder. E para as mães que estão te assistindo, que têm filhos na idade que você perdeu seu filho, 12 anos, olha para elas lá. O que você pode dizer para cada uma delas que estão atentas ao seu depoimento? Aproveita cada segundo, cada minuto na presença dos seus filhos, ajudem, dê conselho, converse com eles, sabe? Não queira sentir saudade deles como eu sinto do meu filho. Eu agradeço a sua presença, a sua visita aqui e espero que no seu próximo regresso você venha até aqui. Eu estarei sempre esperando vocês. Muito obrigada.